você está destruindo o seu cérebro e nem percebe. Você clicou nesse vídeo aqui, deve estar curioso com o que você deve estar fazendo que possa destruir o seu cérebro. O primeiro passo que você deve entender é que o seu cérebro é um músculo. Como assim? Tá vendo o bíceps aqui? É fraquinho, porque eu não tô malhando, mas o bíceps ou tríceps são músculos. Para eles aparecerem, eles precisam malhar, eles precisam de estímulos. A mesma coisa do seu cérebro. Ele precisa ser estimulado para que ele continue crescendo e se desenvolvendo. O cérebro ele não cresce assim em massa cinzenta, mas ele faz novas ramificações neurais. Isso você pode ver em estudo. Certo? Então você já entendeu que o cérebro é um músculo? Então o que acontece se você não estimula o cérebro? Ele atrofia. Ou seja, o seu cérebro ele passa por um processo de autodestruição. E essa autodestruição, normalmente, ela vem com alguns nomes, que são doenças degenerativas. Alzheimer, demência, são duas dessas doenças que acontecem no nosso cérebro. Certo, Danilo, mas essas doenças, normalmente, elas acontecem quando você tem os genes na sua família. Mas em 60% dos casos, de acordo com os estudos feitos por universidades, você pode estar pesquisando aí no seu Google, são reversíveis. Eles podiam ser cortados, vamos botar assim. Eles podiam ser evitados. Por quê? A gente costuma a só se preocupar com a nossa saúde, vamos botar assim, principalmente a nossa saúde cerebral, quando ele já está dando indícios e alertas que você vai se prejudicar. Exemplo, uma pessoa só começa a se preocupar com o controle do sal quando ela está pré-hipertensa. Uma pessoa só costuma a se preocupar com a alimentação de açúcar quando ela está pré-diabética. Normalmente dos casos, principalmente de brasileiros. Então, o nosso cérebro, ele passa por vários processos que podem ser produtivos ou podem ser degenerativos. E um desses processos degenerativos está acontecendo muito, principalmente com essas novas gerações que estão voltadas às redes sociais. Eu vou contar uma analogia, uma história que tem muito a ver com isso. Então, imagina uma menina que está passeando no shopping, ou você está passeando no shopping. Uma criança, eu vou colocar assim, essa menina está passeando no shopping com os pais e os pais foram para a praça de alimentação. Quando eles pedem aquela comida na praça de alimentação, enquanto esperam, a menina vê aqueles jogos que você coloca uma moedinha e pode cair alguma coisa. Um jogo surpresa. Então, ela colocou uma moeda e caiu um doce. Ela pegou aquele doce e comeu assim e fez, nossa. Só que o que acontecia com essa moeda? Com essa moeda não, com essa máquina. Toda vez que você colocava uma moeda, caía um doce e a moeda voltava. Ou seja, havia chance da moeda voltar. Então ela fez uma vez, nossa, a moeda caiu e voltou, pai. Aí pegou o pai e fez, pai, me dá mais moeda, me dá mais moeda. Tá certo. Aí ela foi lá e caiu outra. Aí ele, eita, gostou. Aí ela foi lá e colocou outra, não caiu. Aí colocou a outra moedinha, não caiu. Colocou a terceira moedinha, não caiu. Aí ela, poxa, colocou a quarta, caiu de novo, outro doce. E ela comeu os doces. Chegou um tempo que ela não voltava nem pros pais. Ela nem voltava mais pra mesa. Ela só pegava o dinheiro, pegou uma quantia de dinheiro e só ficava lá. Ela esqueceu a comida, esqueceu de ficar com os pais, esqueceu o propósito e só ficava ali, naquela máquina. Até que o pai interviu, não, venha comer. Ela, não, pai, eu preciso jogar. E ficou presa naquele ciclo vicioso. É assim que acontece com você. As redes sociais foram feitas para que você passasse o máximo de tempo não. E elas mexem com o seu sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensas do cérebro. Quando você assiste um vídeo que lhe dá prazer, alguma coisa e algum estímulo que dá prazer rápido, instantâneo, seu cérebro gosta. Só que acontece aleatoriamente. Uma hora você tem, uma hora você não tem. Ou seja, ele vê um vídeo interessante. Aí não é interessante. Aí você passa. Aí vê é interessante. Aí você passa. Igual a moedinha. Às vezes cai, às vezes não cai. E isso vai mexendo com o seu sistema dopaminérgico até que ele acaba destruindo o seu cérebro de uma forma totalmente degenerativa. E eu vou estar falando alguns pontos que isso pode mexer com você e você pode não estar percebendo. Porque isso tem muito a ver com reforço intermitente variável. Ou seja, os designers de aplicativos, eles sabem como é os vícios e como devem ser os estímulos curtos, superficiais, estímulos mediativos, que com o comportamento do usuário. Eles treinam isso. Vocês acham que simplesmente eles fizeram esse formato, esse jeito de você simplesmente com um passo, 3 segundos, gatilho, juque, tudo isso? Não, tudo isso
é pensado, é estudado, um sistema de persuasão, de gatilhos mentais, tudo isso foi criado para mexer com você. Exatamente, para mexer com suas emoções, mexer com o seu cérebro. E como isso vai destruir o seu cérebro? Primeiro, ele destrói o seu foco e a sua atenção. Eu já passei muito tempo em Reels e muito tempo navegando nas redes sociais e fui tentar ler um livro. Gente, você não consegue se concentrar. Você não consegue captar a informação do livro. Eu ficava lendo, relendo, voltava, relia, divagava no pensamento. Eu li até aqui, mas eu não entendi nada. Eu tinha que voltar ao pensamento e meu Deus do céu, isso acontecia, porque destruía nosso foco. Por quê? O cérebro costuma a ter recompensas de 15 em 15 segundos. E um livro, para você ter recompensa, você tem que ler pelo menos 4, 5, 7 páginas. Ou seja, se você tem que ler 4, 5 a 7 páginas, demora 5, 10, 15 minutos para que você tenha um insight, alguma coisa interessante no livro. Porque às vezes o livro ele vai ter aquelas partes altas e algumas partes baixas. Muita parte de emoção e alguma parte baixa. E normalmente nessas partes mais baixas você fecha o livro, já quer voltar para o Instagram. Logo, se você não gosta do conteúdo no Instagram, você passa o dedo, mas no livro você fecha. Ou seja, você entra num modo meio que zumbi, dependendo do Instagram, que tipo, meu Deus, qualquer coisa no mundo monótono, você já pega o Instagram e entra. Qualquer coisa, qualquer atividade meio mais monótono, mais calmo, você já pega. Exemplo, você não consegue simplesmente ficar com a família curtindo ali. Se aquele ambiente ficou chato, de vez de tentar mudar o ambiente, você já pega o seu celular e entra. Você vê muito isso em famílias, comportamento, até em namorados, saindo, amigos, todo mundo no celular, imagina, de vez de estar brincando, fazendo algumas coisas, atividades como antigamente era. Crianças hoje em dia, de vez de estar sendo criativos, estão no celular ali, ó, viciados. Eu fiz esse teste com meu filho. A gente estava assistindo um culto online e eu peguei e fiz assim, vou ver como é que meu filho se comporta, meu bebê de 8 meses. Gente, ele mudou o comportamento dele, ele parou o olho assim e ficou assim, ó. Parecia que ele tava hipnotizado, zumbificado. Eu chamava John, John, e ele aqui, ó. John, e ele. Gente, isso mexe muito com o seu foco, com a sua atenção. Eu olhei assim, eu fiz, não, pera, tirei ele. A gente não dá telas, eu não dou telas ao meu filho. Sei que isso é cansativo, isso é chato. Muitos pais, eu sei que é por causa do trabalho, da rotina cansativa, e mete o celular para diminuir o trabalho com a criança, para a criança ficar mais calma. Mas isso só piora, gente. Só piora. Segundo, gera ansiedade constante. Vejo muitas crianças que são ansiosas desde pequeno, que não conseguem lidar com as frustrações, e muitos adultos, porque o cérebro se acostumou com isso, a sempre esperar um novo, não consegue esperar 10, 15 minutos, dias, um mês, tem que ser agora, tem que ser rápido. Por quê? O feed não tem fim. Você tá ali, ó, não tem fim, você passa horas e horas e horas e horas e horas ali e nunca vai ter fim. Ou seja, você sempre vai se acostumar a uma coisa rápida, momentânea e na hora que você quiser. E é muito desses sistemas que pessoas entram em vícios. Vícios de apostas, vícios em pornografia. São a partir daí. As pessoas não conseguem. Na verdade, não conseguem não, né? As pessoas entram num ciclo vicioso que precisam estar ali super estimuladas. Muitas famílias são destruídas por causa da pornografia, porque isso aí vai entrar em um estudo basicamente comportamental, porque isso aí mexe e desregula o seu sistema límbico do seu cérebro. Ele desregula o sistema límbico do prazer do cérebro do ser humano. E aí, a vezes é que a pessoa quer trazer aquilo para dentro do casamento, isso é horrível, gente. Então, isso é um ciclo vicioso de estímulos que mexe com o estado de alerta do seu cérebro. O seu cérebro sempre fica em alerta, sempre em comparação, e quando vê alguma coisa que é chata, ele já quer voltar para aquela coisa que dá prazer. 3. Você perde os prazeres reais. Lembra do que eu falei da pornografia? Por exemplo, aquela criança, ela estava possivelmente com os pais, ela estava esperando o McDonald's feliz, ela estava esperando alguma coisa. Aquela máquina desregulou tudo, ela não queria mais brincar com os pais, conversar, passar tempo com os pais, com o McDonald's feliz, com o brinquedinho dela, ela só queria a máquina. Ou seja, as pessoas vão pro celular e vão ficar no shopping, parques, ficam vazios porque pessoas não querem ficar em casa mexendo no celular. Filhos perdem a atenção ou causam ansiedade porque os pais entregam o Instagram e o TikTok e a atenção em muita hora. Ou até pais que não dão atenção aos seus filhos porque estão simplesmente postando nas redes sociais. De vez de passar um momento com a criança, tá tirando foto e postando. Não tô criticando quem faz isso por compartilhar. Eu tô falando quem usa isso ou negligencia a criação daquela criança. Isso
é um problema muito da nossa sociedade, que eu posso dizer. E vamos lá. Para terminar isso acaba com a sua vida espiritual. Você perde tempo de oração, perde muito tempo de estar buscando as coisas do reino de Deus, principalmente para quem é cristão. Mas agora vamos lá. Já falei de coisas que destroem o seu cérebro. Agora vamos falar de solução? Não adianta levantar um problema se não tem solução. Vamos falar da solução para quebrar esse ciclo vicioso. Primeiro, desinstala todos os aplicativos que você não precisa no seu dia a dia. Ou seja, se você não precisa do Instagram, se você não precisa do TikTok, não trabalha com isso, desinstala. É muito mais benéfico para sua saúde mental. Desinstala. Se você não sabe lidar com isso, é que nem cartão de crédito. Se você não sabe como usar e vive em dívidas, não use cartão de crédito. Pague tudo à vista ou no débito. Outra coisa, desative as notificações dos aplicativos que você não consegue desinstalar. Por exemplo, o WhatsApp. Muitas pessoas trabalham, é usado para comunicação. Então desinstale esses aplicativos, porque as notificações mexem com o seu sistema de prazer dopaminérgico. Você recebe uma notificação, você entra em alerta assim, já quer ver. Você começa a ficar ansioso. Então desinstala isso de uma forma. Nossa, como tá quente aqui em Recife hoje. 3. Aprenda a gostar de atividades monótonas. O tédio, ele é bom. Você precisa aprender. Por quê? Isso regula o seu sistema dopaminérgico. Quando você fica mais no tédio, entende mais o tédio, o seu cérebro ele vai ficar mais prazeroso ainda com outras coisas benéficas. Então vai aumentar o seu nível de prazer. Então isso vai ficar muito bom para você. Vai ser muito bom você ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, eu vi o Wesley Della Nogari falando isso, que ele, para mexer com o sistema de recompensa, você vai jogar uma moeda para cima. Se a moeda cair para cara, você vai fazer o que você queria fazer. Se a moeda cair para coroa, você não faz. Vamos na prática. Ele, por exemplo, gosta de correr escutando música. Então, hoje, você vai jogar uma moeda. Se cair para um lado, você corre chutando fone. Se não, você vai chutar sem fone. Ou um treino. Você vai jogar uma moeda para cima. Ou você vai lavar os pratos, um exemplo. Mas eu gosto de lavar os pratos ou assistindo videoaula ou assistindo alguma coisa. Podcast, enfim. E nisso, vou jogar uma moeda para cima e lavar seus pratos. Ou jogar uma moeda para cima e assistir com os pratos. Ou seja, vai ser aleatório. Você vai tirar isso do seu cérebro. Pode vir, enquanto não pode, tão ruim. E isso vai acostumar o seu cérebro a aprender a lidar melhor com as coisas monótonas da vida. Reativando e reestruturando todo o seu cérebro. E o quarto, exercite seu cérebro. Palavras cruzadas, quebra-cabeça, caça-palavras, pintura, estudo, jogos que você precisa raciocinar, estou falando de xadrez, entre vários outros, que fazem o seu cérebro pensar e entrar em atividade. Tente fazer isso pelo menos por 7, 15, 20, 21 dias, para que pelo menos você passe de um período de não desgostar assim e se esforce. E assim, quanto mais se passa o dia, mais será benéfico para você, mais fácil. Então, por exemplo, se você desativar o aplicativo hoje, pelo menos tente passar 7 dias sem utilizar. 7 dias. Dentro desse período de 7 dias, normalmente no oitavo já vai ser mais fácil de você lidar. Os primeiros 7 dias são os mais difíceis. Então, hoje, você deve levar a vida com algo mais leve. Tirar esse alerta da vida constante de ansiedade, de estímulos, para que você leve uma vida mais prazerosa, uma vida mais tranquila. E é isso que você aprendeu hoje. Seu futuro depende do que você aprende hoje. Se você gostou, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam sair desse ciclo vicioso. Aqui vai estar a minha carinha para você se inscrever no nosso canal para estar sempre acompanhando quando eu posto meus vídeos. E aqui vai ter um card com o próximo vídeo para que você continue aprendendo comigo. Até a próxima.